O bem é incansável. Vou ler, depois a gente comenta. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem? Não é uma pergunta, é uma afirmação. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem? Paulo, é a segunda carta aos Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aquele que visa determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquire o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência, quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muitas vezes terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos de nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tesalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará, em verdade, que ainda não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Olha, bem claro, né? No capítulo anterior mostra que a falha dos grupos se dissolverem e fechar as instituições, a família acabar, o grupo do trabalho não seguir em diante, a sociedade acabar, é culpado das pessoas. E aqui ele está mostrando de novo para nós, ó, o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não canse, tá? Aconteça o que acontecer. Então vamos lá. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Quantas pessoas eu já não ouvi falando: não, eu era boa, cansei, não ajudo mais ninguém, não quero mais ajudar ninguém. Não vale a pena ajudar ninguém. Todo mundo acaba desperdiçando o que você ajuda, ou então virando contra você, ou então não revida, não devolve aquilo que ele foi auxiliado. É natural a gente ver muitas pessoas decepcionadas no chamado campo de auxílio, caridade, atendimento. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Não é verdade. Ou seja, se eu falo isso, pode ter certeza que eu não fiz o bem. Vamos entender isso. Eu sei que isso pega muitas pessoas porque falam: não, mas eu fiz. Calma. É importante nós entendermos que existem palavras que a gente pronuncia que ela tem uma aparência real, mas o que sustenta, o que cria, legitima essas palavras não é a mesma aparência. Eu não vou dizer muito claro, muitas vezes eu posso dizer que eu amo uma pessoa que não amo. Muito claro. Palavras são palavras, tá? E o fato de eu afirmar algo não torna verdadeiro o que é falso. Nós temos nosso inconsciente e o nosso consciente.
Às vezes nós dizemos conscientemente uma coisa, mas inconscientemente queremos outra. Isso é muito comum. Então vamos aqui. Por isso que ele fala que essas alegações não procedem de fonte pura, não vêm de um inconsciente que está de acordo com o consciente. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas para si mesmo, na zona do imediatismo, de maneira rápida, adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Quando eu nem sequer percebo e tenho um sonho, uma ideia, um projeto, e acredito que o fato dessa ideia, desse projeto, auxiliar outros, eu sou uma pessoa boa. Calma lá. Veja. A causa de você criar aquele projeto, aquele trabalho, é para você. Mas auxilia os outros. Mas, Guto, isso não é o certo? Eu tenho que fazer algo por mim e que ajude os outros? No campo espiritual, sim. Você vai fazer algo que te deixa em paz, que te dá equilíbrio, que te dá, que desenvolve o amor, que te dá a noção da espiritualidade, ótimo. E isso ajudar os outros, ótimo. Campo espiritual, que é o nosso objetivo. No campo material, nem sempre. Vamos entender. Eu posso, por exemplo, motivado por me tornar mais rico, eu criar algo para os outros. Só que não é bondade, é eu quero. Tanto que o interesse é meu, que se aqueles mesmos grupos falassem, então daqui, legal a ideia, mas a gente precisa de você, tchau, vai embora, você vai ficar sentido. Você vai ficar sentido por quê? Você vai falar, mas eu dei ideia. Então, o interesse que você tem não é de auxiliar os outros, é de se auxiliar materialmente, mas você precisa dos outros. É diferente. Compreenderam? Tá dando para entender ou não? Vamos ver se eu consigo colocar um exemplo aqui. Porque o que acontece? Eu estou fazendo... aqui, ó. Eu sou um político e aí eu quero votos, tá? Então eu pego um caminhão, eu vou lá num bairro pobre, pego uma porção de camisetas, boné tal e alguns mantimentos e vou lá naquele bairro pobre, chamo a imprensa para filmarem eu. Eu não estou ajudando os outros? Eu estou dando camiseta, boné e estou dando cesta básica. Um bairro pobre, eu estou dando alguma coisa. E quem não está dando nada? Eu vou falar assim. E quem não está dando nada? Está só criticando eu fazendo aqui. O motivo... As pessoas vão comer aquela cesta básica? Vão matar a fome? Vão vestir a camiseta? Vão tomar menos sol na cabeça? Vão. Mas eu não estou fazendo isso por elas. Eu estou fazendo isso por mim. Compreenderam? Por exemplo, eu tenho uma ONG, ela começa a sonegar o imposto e aí ela começa a ajudar um determinado grupo. E aí ela diz, mas eu estou fazendo bem. Eu estou tirando, é o esterco do diabo, né? Eu estou tirando o dinheiro roubado. Eu não vou falar que é roubado, mas ele é sonegado, é diferente, né? Sonegado. E vou destinar na minha cabeça essa verba para quem eu acho que precisa. Nesse sentido, eu estou fazendo bem? Mais ou menos. Vamos pensar aqui. Para aquele grupo que você, na sua cabeça, acha que merece, que precisa, você está até fazendo um benzinho. Mas será que não tem alguém que também merece, precisa, necessita, mas não é do seu grupo de seleção? Então, e se fosse um do seu grupo e outro que não era do seu grupo, precisasse igualzinho, necessitasse igualzinho, para que você daria? Se você falasse para mim, eu daria para o meu grupo.
Então, porque você tem retorno, seja médio, retorno de servir, favorecer, ajudar aquele grupo que você não vai ter ajudando o outro grupo. Vamos dizer assim? Vamos supor que eu abrisse o SESB abrisse uma obra social e só atendesse espírita. Tá certo? Tá errado. É uma obra social, tem que atender todos. Crente evangélico, sem religião, ateu, todo mundo. Porque se eu atender só espírita, eu estou errado. Eu estou atendendo um grupo que eu selecionei para atender, porque há um retorno do trabalho que eu faço. E já num grupo que não é do meu favorecimento, da minha escolha, não vai vir nada para mim. Então não funciona assim. É isso que ele está dizendo, tá? Então, por isso que ele está falando, somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas. É muito difícil nós aqui, pobres humanos, sondar o verdadeiro motivo que leva uma pessoa a fazer algo. Ela pode dizer, afirmar, jurar que é uma coisa, mas no fundo pode ser outra. E é isso que os espíritos estão falando. Na zona do imediatismo, a gente começa a observar quando a pessoa começa a desanimar. Você vê uma pessoa fazendo um trabalho motivada e tal, e tudo mais, tal. Não dá 10 anos, ela já está parando aquele trabalho dela. Aí você já vê que ela está ligada ao imediatismo. Muitas vezes ela alega que esse trabalho é um trabalho espiritual. Mas 10 anos para a espiritualidade não é um flash de lâmpada. Então ela não fez para a espiritualidade, ela fez por ela. E cansou, porque em 10 anos, quem é o ser humano que não cansa de não receber algo em troca? Tá certo? Agora, se é realmente para a espiritualidade, se é realmente para Deus, ela já tem na cabeça dela que ela vai morrer fazendo. Já tem na cabeça dela. Olha, eu vou morrer fazendo isso que eu estou fazendo. Não existe aposentadoria no que eu faço. E o dia que eu vou parar de fazer é o dia que não dá mais. Para saúde minha. Esse é um planejamento espiritual. Porque não está esperando nada nessa vida. Então por que ela vai contar o tempo que ela está fazendo aquilo se ela não espera nada daqui? Ela não sabe quanto tempo tem feito. Tá certo? Na zona, aí ele fala, nos interesses particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da desesperação. E porque quando eu perco a vontade de servir, a vontade do bem, eu começo a ficar desesperado. Porque eu começo a pensar o seguinte: olha como a humanidade está ficando difícil. Se chegou aqui o apelo à secura do meu coração, se eu estou cedendo a me tornar uma pessoa seca de amor, de sentimento, de solidariedade, de fraternidade, meu Deus, o que será o mundo daqui? Será que está certo eu largar essa pontinha? Será que eu não sou um dos poucos que ainda seguro a ponta da caridade, da fraternidade, do auxílio ao próximo? Ou eu já larguei também? Se eu largar, então eu vou olhar para o mundo e vem a desesperação natural. Quando não podem atender a propósito egoístico. E olha, tem diversos tipos, eu poderia ficar aqui dando um monte de exemplo. Às vezes eu estou fazendo algo que é para o bem da minha família, só da minha família. E quando a minha família não dá certo, não volta, não tem retorno daquilo que eu estou fazendo, eu também abandono. Muitas pessoas falam assim: eu começo e nunca termino o que eu começo. Já é natural a gente falar isso aí. Ou então eu começo, mas depois eu desisto. Em determinado momento, chego até começar a fazer e desisto. E aqui a gente diz, geralmente são muito imediatistas. Então querem um retorno muito rápido. Como tudo é lento nesse mundo, né? E o que é rápido geralmente não é algo bom. Tudo que é lento leva-se tempo. Eu não consigo firmar com aquilo ali. E já
já mudo, já vou para outro. Geralmente esses interesses são muito particularistas, muito particular. Tá? Quanto mais particular for uma intenção sua, um plano seu, menos possibilidade vai dar certo e mais ainda, tá? Particular materialista que eu estou te falando agora, não espiritualista. Menos vai dar certo e mais rápido você vai desistir. Vamos lá. Você já viu algumas pessoas quando larga de algo que todo mundo fala para ela, mas meu Deus, você começou agora há pouco, estava tudo certo, qual que é o problema? Ah, não sei, não sei. Acho que talvez, é cheio de talvez, de não sei, de me decepcionei, me enganei, mas não há fatos reais. Porque como é particularismo, não é possível a pessoa levar isso à tona para ser avaliado pelos outros aqui fora. Até porque, talvez, se ela colocasse isso para fora, se ela conseguisse colocar isso para fora, quer dizer, mas isso é bobagem, homem, continua, é natural. Só que é natural para quem não tem isso como uma particularidade. Para quem tem como particularidade, é toda uma barreira intransponível. Então não dá para se medir, é muito complexo, tá? Mas eu sempre falo para as pessoas, se você for ter um intento, quer fazer algo, não seja particularista. Não seja. Não vai durar. Não é porque não dá certo. Não é. Você não vai durar. E aí ele diz assim, na zona do imediatismo, não vai ter rápido, adquirem o tédio do vizinho da desesperação, tal, porque quando não podem atender os propósitos egoísticos. Outra coisa, não seja cuidado com o egoísmo, porque ele é um sentimento que, a partir do momento, quando ele está fazendo só mal a mim, eu vou arcar com isso. Mas quando o meu egoísmo começa a extrapolar aos outros, a coisa vai ficar mais complicada para mim. Por exemplo, eu tenho dinheiro, então eu sou uma pessoa muito egoísta, e aí eu começo a abrir um negócio onde eu quero ganhar dinheiro, não quem trabalha comigo. E agora? Então, mas eu preciso também dessa mão de obra. Eu só não quero que essa pessoa ganhe um tanto, ou que ela precisa ou merece ganhar, porque senão eu é que não ganho nesse sentido. E aí o egoísmo vai medir exatamente isso, tá? O erro que eu teria como uma pessoa egoísta, antes era só mim. Agora, o meu egoísmo está explorando outros. E aí vai indo. E eu vou cometendo pequenos erros na vida dos outros, por não abrir mão do meu egoísmo. Então, eu posso crescer assim. Eu posso até crescer, porque nesse mundo, só que eu estou sendo visto por alguém que explora, alguém que controla, alguém que domina, impõe, dentro da necessidade dos outros. E aí eu posso estar vendo que eu estou ajudando alguém, mas não como eu deveria devido ao meu egoísmo. Compreenderam? Eu posso, hoje acontece muito isso, eu posso, por exemplo, contratar uma pessoa para trabalhar comigo, mas eu não registro ela, por exemplo, na carteira. Então, eu não estou pagando os direitos dela, tá certo? Mas ela está me servindo. Tá errado? Tá errado nesse fundamento que eu estou te falando. Porque se eu pagar o direito dela, eu vou tirar da onde? Do meu, que eu sou o patrão, né? Que sou o dono do negócio. Eu não vou tirar do meu. Quando eu era egoísta, só para mim, não tinha problema. Mas quando eu deixo de dar aos outros uma parcela que é dela, de direito dela, dizendo que eu não vou perder do meu, é um problema. Porque aí eu estou lesando a pessoa.
Eu estou ficando com uma parte que era dela para comigo. Compreenderam? Entenderam? E isso não é legal, né? Em tese, lá na frente, eu sou alguém bem-sucedido devido a ter obrigado uma porção de pessoas a serem sócios meu, contribuindo com aquilo que eu deixei de dar a eles para ficar na minha empresa ou comigo. Então isso não é legal, isso não é correto, isso não é certo, tá? E aí diz assim, é indispensável muita prudência. Quando essa ou aquela circunstância, você vê que depende da circunstância, nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Então ele fala, calma, antes de você, é indispensável a prudência. Quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam. Quando vou começar a retornar as ações, as consequências das más ações que eu tomei, aí ele fala, agora cuidado. Por quê? Porque você vai alegar que você está sendo maltratado ou mal pago ou só se envolve, só ajuda pessoas ingratas, porque as pessoas são ingratas, são assim. Mas você está deixando de analisar o que te levou a auxiliar essas pessoas. Talvez não seja algo bom. Parece bom para quem está olhando. Você até fala que é bom, mas no fundo do seu coração não foi uma intenção boa, e sim um egoísmo da sua parte. E aí então tem um retorno negativo, porque não é a ação que me retorna só, é a intenção também da ação que me retorna. Lembra? Desde que eu pense em cometer o adultério, eu já cometi o adultério, já terei isso cometido. Então o pensamento também é uma ação. Então eu penso em ganhar um dinheiro e exploro alguém, aparentemente eu posso estar pensando que eu estou ajudando essas pessoas, porque se ela não estivesse trabalhando comigo, ela estaria sem emprego, não estaria recebendo nada, ainda está recebendo aí, tudo bem que eu não pago tudo que devia, mas eu estou ajudando elas pelo menos um ponto de cada dia. Na minha cabeça estou assim, essas pessoas não lhes serão gratas. Tá certo? Vamos compreender aqui. E vamos lá entender uma coisa que na justiça divina, todos nós temos uma consciência. Eu também tenho uma consciência. O meu ego diz que eu estou fazendo bem. Minha consciência diz que eu não estou fazendo certo. Quer ver? Vamos entender? Como eu vou saber, Guto, então, o que eu estou fazendo é realmente um bem ou eu tenho uma intenção lá dentro egoísta, algo imediatista, particularista? É muito simples. Troca de lugar. Imagina você estando naquela empresa contratado por alguém igualzinho a você. Simples assim. Se você falar para ela, não, aí eu não ia querer, né? Por exemplo, quer ver? Contratei um funcionário, não pago todos os direitos dele, ele não assina a carteira dele, está trabalhando para mim. Quando ele vem falar assim, pois é, mas eu tô... Poxa, eu tô te dando um emprego, pelo menos, né? Eu não tenho condição de pagar, senão vai ficar muito caro para mim. Eu vou tirar do meu para dar para o seu, eu não vou tirar do meu para dar para o seu, né? Ah, mas é o meu direito. Não, tudo bem, mas eu ainda estou ajudando. Eu estou sendo bom. Não parece que você está sendo bom? Faz agora o exame da sua consciência fazendo assim, ó. Fecha os olhos e pensa, você é o funcionário pedindo um emprego na empresa onde o seu funcionário é você. E você está ouvindo isso do seu patrão. Mas pelo menos eu estou te dando um emprego, eu não pago todos a sua carteira, não assino tudo. Mas pelo menos você está tendo uma oportunidade. Você ia gostar disso? Ou você ia dizer assim, não, você está me explorando. Ah, Guto, eu ia dizer, não, você está me explorando, viu? O que não serve para o teu irmão, não serve para você. Compreenderam? Simples. A nossa consciência, ela é implacável. E eu consigo consultar minha consciência a hora que eu quiser, saber se eu estou errado ou não naquilo que eu estou fazendo.
Quando eu estou com dificuldade de entrar em conexão comigo mesmo, é que eu faço esses movimentos, esse exercício que a gente fala. Se coloca no lugar do outro. Isso nos ajuda a pensar sem ser eu. Porque toda vez que eu estou pensando em mim, como eu sou, o meu ego toma conta. E o meu ego toma conta e diz que eu sou perfeito, que eu sou santo, que eu sou muito bom. E ele me endeusa. O ego tem eu como um Deus. Mas a minha consciência, não. Ela sabe onde eu tenho que chegar, meu poder, minha condição de trabalho e cobra o que eu preciso fazer. Por isso que a minha consciência é mais doída do que o meu ego. Meu ego sempre massageia eu e tal. Então, é indispensável muita prudência. Quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgarmos haver semeado no interior. Puxa, eu fiz tanto bem, eu ajudei tantas pessoas. E o que eu recebi em troca? Nada, 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 nada. Cuidado. Será que você ajudou mesmo as pessoas? Ou você tentou se ajudar precisando das pessoas? É diferente. Pais, filhos, eu tenho meu filho, eu quero que ele seja médico, porque o meu sonho era ser médico, mas eu não consegui formar em medicina na época. Formei uma outra coisa, não gosto do que eu faço, mas meu filho vai ser médico. Mas e ele gosta da medicina? Já falou alguma coisa? Eu não sei, mas ele vai ser médico. Por que ele vai ser médico? Porque eu queria ser médico. Eu acho que médico é bom, médico ganha dinheiro, médico é algo bem visto, médico é algo inteligente, é um status. E eu quero que meu filho seja médico. Eu quero ser pai de um filho médico. Aparentemente, dá a impressão que eu quero o melhor para o meu filho, não é? Que eu quero que ele tenha um curso superior de medicina, que ganha bem, que tenha uma vida confortável, babá. Não parece? Simples, né? Puxa, esse pai ama demais esse filho. Não tem algo estranho aí? Tem. Ele não perguntou para o filho o que o filho quer. Então tem algo egoísta nele aí, nesse sonho dele. Faltou incluir a pecinha principal. O dono do diploma de medicina faltou opinar aí, não é verdade? Mas não parece que está tudo certo? Ele é aquele que vai na escola, leva o filho na escola, busca na escola, pergunta que nota que ele está tirando. Olha, essa nota não está boa. Para quem vai fazer curso de medicina, isso aí não. Você tem que estudar mais, Você não vai passar no concurso, não vai passar na prova de vestibular. Curso de medicina é muito concorrido, mas eu tirei uma boa nota. Eu estou passando. Não, mas você tem que tirar 10. Você tem que passar no primeiro vestibular para medicina. Parece que é para o bem dele, não parece do filho? Não, é para o bem do pai, da mãe. Porque não aceita a frustração de ter sido médico e não aceita, na cabeça deles, carregar um filho que não é médico. Então é por eles, não pelo filho. E pelo filho? Eu quero ser hippie, tocar violão. É isso aí. Compreenderam? Então, aí o filho vai crescer. E o pai, a mãe vai falar assim: eu fiz de todo por esse menino. Por essa menina, eu paguei as melhores escolas, cobrei todos, eu li prova por prova, nota por nota, boletim por boletim, verifiquei se ela estava no quarto estudando para ela tirar nota boa, para ela ser médica. Deixei de muita coisa de fazer para pagar cursos assim de apoio, né? Apoio profissional, né? Recuperação e tal, e aí, ó. O que ela me deu em troca? Abandonou tudo e sumiu para o mundo aí. É isso que um pai e uma mãe recebem em troca? Veja o que você está falando. Você recebeu ingratidão porque não foi por amor, foi por egoísmo. E o egoísmo te cegou. Naquilo que você chama ideal para alguém, não é para este alguém o seu ideal. E essa diferença, cegada pelo ego, foi aonde essa pessoa a qual você acha que se deu, que se matou e que fez tudo, não recebeu isso de você. Ela não vai te ver assim. Entrevista ela.
Entrevista ela e fica assistindo do outro lado, filmando, para ela não te ver. E ela vai dizer: meus pais me obrigaram a fazer medicina, me impuseram para eu estudar, eu pastei na mão deles tudo e eu não tinha coragem de falar. Olha só, é isso que você vai ouvir. Mas como que eu vou saber se eu estou fazendo certo ou errado? Põe no lugar do outro. Põe-se no lugar do outro. Isso é muito importante. Em tudo, no trabalho, na religião, na família, com os amigos, tudo é um movimento. A sua consciência te fala. Se você perguntar para a sua consciência, ela fala na lata, dói, mas eu não tenho contato muito com a minha consciência, então faça o exercício, movimente-se. Aí você fala mais fácil com você, sem pensar que é você. É uma forma de ludibriar teu ego. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce seu ministério de amor sem exaurir-se. Desde o princípio da organização planetária, desde o momento em que a Terra foi planejada, organizada, construída, Jesus está dando o máximo dele sem exaurir. Relativamente aos nossos casos pessoais, no que se refere aos casos pessoais, muitas vezes terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão. Quantas vezes nós não fomos ingratos ao Cristo, né? Identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. De que maneira nós vamos ser ingrato? Às vezes nós estamos recebendo uma bênção e não enxergamos que é uma bênção. Estamos recebendo algo que nos vai ajudar muito lá na frente, mas como somos imediatistas, achamos que foi a pior coisa. Quando lá na frente acontece, às vezes eu lembro que, puxa, aquilo que parecia que era ruim ficou bom. Pensa assim, às vezes eu penso assim. Às vezes eu nem lembro disso e só lembro do que foi errado. E alguém de fora, quando eu conto a história, chega para mim e diz: olha, você não percebeu que aquilo que você falava que foi mal, que aconteceu, hoje não é bom? E aí você fala: meu Deus, então, quanta ingratidão nossa, né? E ele fala assim, identificando-nos o recuo aos nossos trabalhos da nossa própria iluminação. Quantos de nós não recuamos? Nós caminhamos dentro de uma evolução espiritual, dentro de um estudo espiritual. Estamos caminhando, iniciamos, startamos, e depois paramos, depois retrocedemos. E ele tem a paciência, ela está o Cristo aguardando. E voltamos para outro, depois retrocedemos. Voltamos para outro, depois retrocedemos. E nunca avançamos. Tem aquele marco, eu chego até aqui, daqui eu recuo, daqui eu recuo. Tudo bem, ele está falando assim, a nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos. Olha, ele está falando assim, ó, isso sem falar dos erros que nós já cometemos, ensinado, auxiliado, explicado, exemplificado pelo Cristo, e ainda nós cometemos. Ele não está falando nem dos erros, está falando das iniciativas boas que a gente começou na nossa vida, para nós, a evolução, a espiritualidade, tudo. Caminhando para... retrocedendo. Caminhando para... retrocedendo. Caminhando para... sem falar dos erros que a gente já fez e alguns que a gente não parou de fazer ainda. Jamais, ele está falando, tudo isso aí jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Aqui, ó, ele coloca duas coisas importantes para nós entender. Corrige amando. Amor, só é amor quando a gente auxilia aquele que ama a evoluir, a crescer, a progredir, a transformar-se no ser humano melhor. Melhor ser humano espiritualmente, não materialmente. Se você ama seus filhos, sua esposa, seu marido, ajuda-o a evoluir espiritualmente, não materialmente. Não tem necessidade de se ajudá-la a ganhar mais dinheiro.
propriedades, bem materiais, status, não. É ajudá-lo a evoluir. É diferente. Então os pais ajudam os filhos? Ajudam, Guto. Como você está ajudando os seus filhos a evoluir? Eu estou ajudando ele a evoluir materialmente. Não, é crescer. Crescer materialmente. Evoluir. Porque se você não ajudar aqueles a quem você ama evoluir, pode ser que você está dando um instrumento em que eles vão errar muito mais do que erraria sem sua chamada ajuda. Compreenderam? Então, por exemplo, se eu não ajudo meu filho, minha filha a evoluir espiritualmente e dou a ela um diploma de medicina, ela só vai atender homens ricos que pagam particular e vai deixar milhares de pessoas morrer, porque você esqueceu de auxiliá-la a evoluir como espírito. Você ajudou ela a crescer materialmente. Se ela não fosse médica, talvez ela deixasse muita gente morrer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ajuda. A gente está vendo até, por exemplo, se de repente você deixa um país que não tem condições, estamos vendo o Irã, não tem condições de ter uma bomba atômica. Se eu dou condições a um país de ter uma bomba atômica, qual o problema do mundo? Compreenderam? Então, se eu amo, eu quero a evolução dessa pessoa espiritualmente. E ele esgotou a paciência do Cristo, que foi atividade não. E ele diz assim, e aí ele fala, então, corrige amando. Ama e corrige. E tolera, edificando. Tolerar não é perder a ação de auxílio, de edificação. Então eu falo assim, olha, Guto, eu desenvolvi em casa assim, cada um tem uma opinião, tal, então eu desenvolvi tolerância. Aí eu chamo de tolerância não tomo nem mais aí. Frieza. Né? Então, não, ele diz bem claro, tolera edificando. A verdade, ela é verdade. Ela só não precisa ser imposta. Ela não vai mudar se alguém acredita ou deixa de acreditar. Se alguém concorda ou deixa de concordar. Por isso, não tem motivos para exaltarmos. Mas é verdade. É verdade. Tá aí, pronto. Pronto. Ah, mas eu não vejo assim, eu não concordo. Não, tudo bem. Tá certo. Isso é importantíssimo para nós. Então, eu estou lá eu estou tolerando e edificando. Porque eu não deixo de falar algo que eu vejo. Mas não imponho o que eu vejo. Aonde há uma imposição, eu crio calor e parto para uma discussão. Tá certo? Não imponho. Tá? Edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. E aí ele sempre está convocando. O abrir os braços é convocação, né? Você chama alguém para um abraço. Quando você faz assim, você está chamando alguém para um abraço. Então, chamando para a atividade renovadora. Alguma coisa que você vai ter que fazer, sempre renovadora. Reforma íntima. Não tem como nós fugirmos. Não tem. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não podemos experimentar o ânimo firme, algumas pequenas decepções durante alguns dias? Ora, dias que ele está dizendo aqui, na Terra, a nossa existência não dá um dia na espiritualidade. Então, em algum momento, a Terra é muito rápido, todos nós envelhecemos muito rápido, tudo isso aqui passa, e muitos de nós ainda vamos sentir saudade de tudo isso aqui que ficou, né? Às vezes a gente está aqui e não enxerga a qualidade, e quando parte enxerga, dá muito valor. Então tudo é muito rápido. Ora, não custa nada, larga para lá, né? Deixa isso, pequenas decepções durante alguns dias. Aliás, muitas delas não atrapalham, não interferem, não diminuem nem aumenta de forma alguma a sua existência. Né? O fato de
Da gente, eu peguei e ajudei o fulano, e o fulano não me ajudou. Não interfere em nada. A sua ação, só não perca a tua atitude de auxílio que você teve, se decepcionando com não ter retorno. Porque se você fizer isso, você não ajudou. Aí você perdeu o que você fez. Você acabou de depor contra você mesmo. Você está dizendo, eu não ajudei, eu emprestei uma atitude, uma atenção, um dinheiro, um carinho, um socorro, um auxílio e estava esperando de volta. E na hora que eu fui cobrar, não quis me dar. Então, se o seu negócio é com as pessoas na terra, você vai ficar na terra. Quando partir, não leva nada para cobrar de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Seu patrão é as pessoas da terra. Se o seu negócio é com Deus, então você não quer nada das pessoas da terra, você quer acertar o negócio com Deus. Você tem que definir, tá? Porque Deus não é aquele que vai... Quando a gente vai fazer um contrato, tem um que fica... avaliador. Ele não é avaliador. Eu vou fazer o bem ao Pedro, Senhor. Se ele não me pagar, o Senhor paga, hein? Não, não é assim. Eu vou fazer a ele o bem. Eu quero o bem. Eu tenho certeza que vai ser para ele bom, aí eu acerto com o Senhor. Acerto com o Senhor. Então, se Pedro, além de não me pagar, ainda me prejudicar, eu não tenho nada com o Pedro. Pedro não deve nada. Eu fiz negócio com o Senhor. Você precisa definir. Se é com Pedro, é com Pedro. E se o Pedro não te pagou, não adianta pegar e correr atrás de Deus para ele te pagar, dizendo assim, Senhor... Olha só, parece que Deus é fiador, né? Eu vou falar para chamar ele e falar, olha, eu emprestei dinheiro ao Pedro. Eu falei para o senhor que se ele não pagar, o senhor tinha que pagar e ele não vai me pagar. E aí o senhor vai me devolver essa quantidade? Como é que vai ser? E se o senhor não me devolver, eu vou ficar revoltado. Com quem? Com Pedro e com o senhor. Olha, não é um fiador? Não é fiador. Então, aguente alguns dias. Aguente. Não faz nada. E outra coisa, às vezes a gente recebe a ingratidão porque nós também fomos ingratos em algum momento. Na lei do universo, na lei justa, magnânima de amor e de justiça, nada fica sem acerto de contas. Senão não é justiça, senão não é amor. E aí ele diz assim, a observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, se você começar a se desanimar, a ser bom, a fazer o bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não foi possível a emersão, surgimento. Imersão é para dentro, emersão é para fora. A extração do mal de nós mesmos. Ou seja, muitas vezes eu estou fazendo o caminho errado. Aquilo está mostrando claramente. Se você não eliminar, o mal, a obstrução do amor, se você não desenvolver em você o bem, o amor, e você sair fazendo chamada caridade, bondade, seja o nome que for, solidariedade, você vai se dar mal, porque você não estará fazendo com o intuito correto, da maneira correta. Você não começou por você, você já foi direto aos outros. E está esperando, está entendendo tudo errado. Porque se você está esperando, você está entendendo errado. Se você está fazendo o bem porque você acha que alguém está te devendo porque o bem que você fez, está errado o que você está fazendo. Provavelmente você vai colher muita decepção. Você vai colher muita ingratidão. Tá? Porque só vai receber ingratidão, só vai colher. Colher, a palavra é bem essa. Colher. Colher é quem pega lá no pé. Se você está colhendo ingratidão, colhendo decepção, é porque você está ainda buscando no pé. Quem que é o pé? A pessoa que você fez bem. Você está indo lá nela buscar. Eu vim pegar aqui o adubo que eu coloquei, o tempo que eu aguei, aí eu sei lá, eu fiz algo na sua vida e vim aqui colher de você o resultado.
está errado. Então, aqui ó, é uma maneira que a gente sempre fala assim, ó, se você quer fazer caridade, você quer ajudar, estude, leia, estude, não faça confiando no teu ego. Teu ego vai te decepcionar e muito. Você vai ficar inchadão, achando que é a pessoa melhor do mundo, a pessoa mais boa do mundo. Mas o mundo é muito ingrato a você, porque não te valoriza. Isso é discípulo de ego, não do cristianismo. Do cristianismo, o discípulo do cristianismo, ele nunca se sente desanimado com o bem. Porque ele nunca espera que o bem que ele faz aos outros, ao mundo, vai vir em retorno. Que ele já colheu quando ele fez. Quando que ele fez o bem ao mundo e aos outros? Quando ele fez a ele mesmo primeiro. É a mesma coisa o seguinte, tá? Eu tô com sede, tem duas pessoas querendo tomar água, nós três estamos com sede. Se eu beber primeiro a água, matei minha sede. Depois, enchi o copo de água e dei para o outro, que também estava com sede. Ele pegou o copo e fez assim, jogou fora. O que eu tenho a ver com isso? Eu tô sem sede. Eu matei a minha. O outro, né, passei o copo para ele e ele passou o copo vazio para o outro nem veio pedir, nem veio encher, jogou até o copo. Qual é o problema? O que eu estou chateado? Eles me deram a chance de beber primeiro. Eu bebi, eles não querem beber. O que eu tenho com isso? E nós ficamos assim. Nós queremos que os outros bebam da água e do copo que eu bebi. E não vai acontecer. Então, a ingratidão só vai vir quando eu estou esperando. Ainda fico observando se eu está bebendo, bebeu tudo, quanto que jogou. É isso que tem que acabar. Então, encerrando o nosso capítulo, capítulo número 11, nós vamos ver que os dois capítulos se sintonizam. Sentimentos de fraternidade têm que ser construído, desenvolvido dentro de nós, mas nunca começa por fora, para fora, começa por dentro, para dentro. Nós temos que desenvolver o sentimento em nós. Nós não doamos o que não possuímos. Até em matemática não divide zero. É impossível, tá? O bem é incansável, ou seja, se você desenvolver a fraternidade verdadeira, a verdadeira fraternidade, e você vai estar sabendo disso, tá? Vai estar sabendo disso. Será que eu estou desenvolvendo uma fraternidade verdadeira? Ou é uma fraternidade falsa, gerada pelo meu ego? Eu não canso, eu não paro. Eu vou morrer fazendo. Olha Edivaldo e Chico. Morreu fazendo. Tem aposentadoria? Não. Tem parada por tempo? Não. Não se para, nunca. Vai morrer fazendo. Por quê? É verdadeira a fraternidade do sentimento. Então, nunca conte quanto tempo. Mas conte que ainda há tempo para se fazer. Tá, né? Ao invés de você falar assim, eu faço um trabalho de caridade há 10, 20, 30 anos. Não, eu ainda tenho tantos anos para fazer. Porque como é verdadeiro o sentimento, e ele é comigo, é uma relação minha com Deus, tenho certeza que não vai parar, nem nesta e nem na outra vida, quando eu desencarnar, que lá do outro lado eu continuarei trabalhando no mundo espiritual para o bem do próximo. E aqui ele diz assim, o bem é incansável, não pare nunca, e não aguarde aplausos, holofotes, visualizações, gratificações, não. Lembre-se, é seu, é uma causa espiritual para você, não material. Se é espiritual, lembre-se, a minha causa é espiritual, então espiritualidade é atemporal. Pode ser que você venha ver o resultado dessa ação daqui
1 trilhão de anos e que você nem se lembre a origem da construção daquele retorno. Enfim, é atemporal, é tudo espiritual, tá certo?